Bom, vamos direto ao ponto. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise, onde hoje a gente vai explorar um guia simplesmente incrível sobre equilíbrio emocional. Sabe aquela ideia de fazer um update, uma atualização no nosso software mental? Pois é. Especialmente quando a gente chega na casa dos 30, 40, 50 anos, a gente percebe que carrega uma certa bagagem do passado, não é? A nossa biologia costuma pregar umas peças impressionantes na gente, mas o material que vamos destrinchar hoje mostra que dá sim para assumir o controle dessa estrutura toda e ditar um caminho totalmente novo. Então, a grande questão é: será que é possível mudar o passado sem ter que apagá-lo? Todo mundo aqui conhece muito bem aquele problema universal de carregar uma mala emocional pesadíssima para a vida adulta. Aqueles eventos difíceis, dores antigas, eles criam umas raízes que parecem literalmente impossíveis de arrancar. Mas aí vem a pergunta: a gente realmente precisa arrancar essas raízes pela força para encontrar um pouco de paz? Como a gente vai ver agora, a resposta está numa abordagem bem mais inteligente e honestamente muito mais libertadora. O que nos leva à primeira parte, a letra original. Para a gente conseguir lidar com a dor de forma madura, primeiro é absolutamente crucial entender as nossas reações biológicas mais primitivas. Elas funcionam meio que como a letra original da música da nossa vida. E a palavra-chave aqui é o verbo significar, que vem do latim e quer dizer tornar conhecido por meio de um sinal. Basicamente, essa é aquela etiqueta inicial, sabe? Aquele selo que a nossa biologia e a nossa memória colam imediatamente em qualquer experiência nova para conseguir reconhecer o que está acontecendo. É um instinto automático, não tem como evitar. Para colocar isso em perspectiva, é uma reação tão orgânica quanto a gengiva que coça em todos os filhotes de mamíferos quando os dentes estão nascendo. A nossa biologia simplesmente age muito antes da nossa razão. E como é que essas etiquetas aparecem no nosso dia a dia? Elas vêm na forma daquelas frases internas que a gente registra na hora, tipo: nossa, isso dói, ou eu sou incapaz de fazer isso. E o grande detalhe aqui é que essas reações orgânicas e imediatas são como se fossem os primeiros rascunhos que o cérebro grava quando a gente passa por uma situação difícil. Elas não são um defeito de fábrica, de jeito nenhum. Na verdade, elas constroem de forma permanente toda a fundação do nosso passado. Certo. O que nos leva para a parte 2, o perigo da positividade tóxica. Então, se a gente entende que todo ser humano tem essas etiquetas de dor gravadas lá no fundo, o que a sociedade, no geral, diz para a gente fazer com elas? Infelizmente, é muito fácil cair na armadilha de lidar com essas marcas do jeito errado. Existe uma diferença brutal, uma diferença colossal mesmo, entre duas abordagens. De um lado, a gente tem a positividade tóxica, que basicamente tenta invalidar, negligenciar e apagar a dor original. Do outro lado, a gente tem a ressignificação consciente, que propõe um caminho completamente diferente, o de atualizar, reconhecer e integrar essa dor. É o contraste perfeito entre você simplesmente ignorar uma emoção ou ter a maturidade de reestruturar sua própria história. Sabe que a positividade tóxica, na prática, é o equivalente a forçar uma música super alegre por cima de uma dor que você ainda nem processou direito. É como tentar construir uma casa linda num terreno com a fundação totalmente comprometida. Aquele ato de pensar positivo de um jeito vazio só tenta esconder o registro biológico original, mas não altera nada de verdade. A dor continua lá embaixo, latejando em silêncio. E isso nos leva à parte 3, o maestro chamado discernimento. Então, como é que a gente sai dessa armadilha? Usando o discernimento. Essa é a ferramenta suprema da maturidade para quem quer de fato inteligência emocional nessa fase da vida. É a hora de pegar a batuta e virar o maestro da sua própria trajetória. É criar o que os materiais de psicologia chamam de a segunda edição da sua história. O processo é o seguinte: passo 1, reconhecer a etiqueta biológica sem tentar apagar o que está lá. Passo 2, usar o seu discernimento para analisar o fato com a sabedoria que você tem hoje. E passo 3, criar um novo arranjo. Ou seja, a mensagem principal é muito clara. A gente não precisa ser apenas um ouvinte passivo da própria dor. E é exatamente essa atitude que abre as portas para a parte 4, a arte de ressignificar. Ao contrário de fingir que nada aconteceu, ressignificar é fazer uma reconstrução dinâmica do seu presente. Pensa numa música. A letra não muda, mas o arranjo a esse muda sim. O fato traumático é como se fosse a letra da música. Ela está lá, escrita, e vai continuar rigorosamente idêntica. Não dá para mudar o que já aconteceu. Mas a sua reação diante da dor, os instrumentos que você escolhe tocar hoje e o ritmo que você dá para essa música, isso tudo ganha uma execução totalmente nova e com muito mais poder. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática.
Esse processo autêntico de atualização, esse verdadeiro update da mente não sai deletando os capítulos difíceis do passado como se fosse um computador. Longe disso. Ele olha para trás, mas com aquela lente madura que a gente ganha com o tempo. Ele usa recursos emocionais, instrumentos novos que lá atrás a gente simplesmente não tinha. Trocando em miúdos, ressignificar é instalar uma versão mais moderna do seu software mental, executando um arranjo musical que agora é 100% consciente. E tem um detalhe crucial. Para esse processo todo funcionar de verdade, o perdão consciente é o motor inegável dessa segunda edição. Mas olha, muita calma nessa hora, não vamos confundir as coisas. Perdoar, dentro desse contexto psicológico que estamos analisando, não significa esquecer. Trata-se de reconhecer profundamente que a dor original foi válida, sim, mas é o momento de cortar o poder que ela tem de ditar como a gente reage e se comporta hoje, no presente. Todo esse trabalho interno fascinante nos traz para a quinta e última parte, o caminho para a liberdade. Aqui, a gente consegue visualizar de forma muito clara como essas escolhas moldam o nosso equilíbrio emocional na vida adulta. A abordagem que a gente escolhe impacta o futuro de um jeito drástico. Olha só, a positividade tóxica acaba resultando num aprisionamento inconsciente. O trauma mal resolvido fica ali, pesado, ditando os comportamentos nas sombras sem a gente nem perceber. Por outro lado, a ressignificação consciente gera autonomia, sabedoria e a liberdade absoluta de viver no presente. Resumindo a ópera, ignorar o trauma te aprisiona, enquanto olhar de frente e ressignificar é o que verdadeiramente liberta. E para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação para a gente pensar. Qual é o novo ritmo que nós vamos escolher para dançar a partir de hoje? O passado já eternizou a letra da nossa música, isso é um fato, mas a capacidade de usar o discernimento para criar um arranjo totalmente novo, isso sim é uma escolha. É um conceito simplesmente memorável para a gente começar a aplicar ainda hoje na trilha sonora da nossa própria vida. Um grande abraço e até a próxima.